Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá então para a nossa segunda aula do nosso curso Você Sem Dívidas. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá nessa playlist. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula. O que a gente vai ver na nossa segunda aula? Vou falar que você não é todo mundo. Como assim, Fernanda? Eu não sou todo mundo. Você precisa entender que você é uma pessoa única e que os seus hábitos de consumo também têm que ser únicos. Mas bora lá que eu vou te contar um pouquinho porque é importante essa segunda aula. Você não é todo mundo. O que a gente vai ver então nessa aula? Eu vou te falar um pouquinho sobre o efeito manada. A gente vai falar que educação, informação é a solução para o seu problema, para o problema do efeito manada. Vou te ensinar a identificar viradas de chaves, momentos da sua vida em que você percebe que você precisa mudar, além de te falar sobre o Banco Central e o sistema registrado. Então, fica comigo e bora lá para a nossa segunda aula para que você zere as suas dívidas depois disso? Bom, então vamos lá, eu vou te falar sobre o efeito manada na nossa segunda aula. Você não é todo mundo. Fernanda, o que é o efeito manada? O efeito manada é um viés comportamental que nos diz que normalmente, se a gente faz as coisas por hábito e sem pensar muito, a gente naturalmente é levado para o efeito manada. E o que é esse efeito manada? Quis trazer essa foto que eu acho que ilustra bem. Você tem uma pessoa na frente e você está vendo quantas outras atrás seguindo essa única pessoa? Efeito manada é mais ou menos assim. Alguém faz, alguém que você entende confiável, alguém que você entende importante na sua vida, e você simplesmente segue o comportamento daquela pessoa sem parar para pensar se aquilo faz sentido ou não para você. Isso é um viés de comportamento, um viés comportamental amplamente estudado. Se vocês quiserem, depois eu deixo algumas referências, me fala aqui nos comentários se vocês querem. Eu deixo algumas referências de livros de finanças que eles falam muito sobre o nosso viés comportamental. E um dos principais é o efeito manada. O efeito manada significa alguém faz e você simplesmente faz igual. Você já viu aquele celular legal da Apple, iPhone 12, 13, 14, que o seu amigo tem, que a sua mãe tem, o seu pai tem? Você fala, nossa, que legal, eu quero um também. O efeito manada acontece quando você quer alguma coisa que o outro tem, mas que não necessariamente você parou para verificar se aquilo faz sentido para você. Tudo bem você querer o que o outro tem, não tem problema nenhum. Mas aquilo faz sentido para você, aquele consumo faz sentido para você? Você não tem que trocar de celular toda vez que o seu amigo trocou de celular. Você não tem que fazer uma viagem todas as vezes que o seu amigo fez uma viagem. Você não tem que trocar de carro todas as vezes que o seu amigo, que o seu pai, enfim, que a pessoa de referência para você troca de carro. Isso é o efeito manada, você fazer as coisas simplesmente porque outras pessoas estão fazendo, sem verificar se aquilo faz sentido para você. E adivinha só qual é a consequência do efeito manada? Dívidas, exatamente isso. Você se endivida sem pensar se você de fato quer aquilo, se aquilo vai trazer algum benefício para você. Você simplesmente faz porque o outro fez. Então, você não é todo mundo. Cuidado com o efeito manada. Consuma apenas o que faz sentido para você. Bom, agora no nosso tópico 2, da nossa aula 2, você não é todo mundo, eu vou te falar um pouquinho sobre educação é a solução. Educação, informação, conhecimento, leitura. O que você está fazendo aqui, assistindo a este vídeo, nada mais é do que se educando, tendo informações, tendo conhecimento sobre como acontece o processo de dívidas. Então, não deixe de buscar informações, de buscar conhecimentos. O YouTube é um excelente canal para você fazer isso. Aqui você encontra muita coisa e você seleciona o que você quer. Por exemplo, esse curso grátis, onde eu estou te dando informação, onde eu estou te dando conhecimento sobre alguns dos processos naturais que nos levam a ter dívidas. E entenda isso como a educação, o conhecimento, a informação, você precisa ter para qualquer coisa que você queira melhorar na sua vida. Se você não buscar informação, se você não buscar conhecimento,
dificilmente você vai conseguir melhorar algo. Então, não se esquece, educação é a solução para você entender como funciona o seu processo de dívidas, entender como a gente se relaciona nesse contexto de dívidas e, a partir daí, sim, tomar algumas ações, fazer um planejamento para conseguir sair delas. Se você não buscar informações, se você não buscar conhecimento, e você está aqui nesse processo exatamente fazendo isso, se você está vendo esse vídeo, dificilmente você vai conseguir caminhar com algo que você queira na sua vida. Não se esquece, educação e conhecimento é a chave para você melhorar qualquer coisa na sua vida, inclusive o seu processo de não ter mais dívidas. Ainda falando da nossa aula 2, você não é todo mundo, você precisa identificar na sua vida os pontos de virada, os pontos-chave. Isso vem muito com a educação. Eu acredito que aqui nesse vídeo e na aula anterior, se você assistiu, eu falei várias coisas que deu um clique e você falou, é verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. Essa é a ideia, né, de adquirir informação e conhecimento. E a partir disso, né, na sua trajetória de vida, provavelmente existem alguns pontos-chave onde você vai conseguir verificar uma mudança, um clique diferente. Por exemplo, eu vou contar aqui para vocês uma história bem pessoal agora, para vocês identificarem qual foi o meu ponto-chave. Quando que aconteceu esse clique? Eu fiz uma viagem para a Itália e lá a gente costuma usar o transporte público para se movimentar dentro das cidades. No transporte público, o transporte público da Itália funciona assim, você entra e tem uma catraquinha lá onde você passa o seu bilhete e senta. Só que não tem ninguém te olhando, ninguém te vigiando, ninguém falando, olha, faz, porque senão você vai descer. Não é como aqui no Brasil que a gente tem os cobradores, né? Você passa lá na catraca, passa o seu bilhete ou paga a passagem, mas tem alguém ali controlando esse processo. Na Itália, não. Você entra com o seu bilhete, tem um sisteminha lá que você vai, passa o seu bilhete e senta. Não tem ninguém olhando você ou te vigiando para que você faça aquilo. Isso me mostrou que a ideia que eu sempre tive aqui do Brasil, bom, você só faz o certo se tiver alguém te olhando, se tiver um motorista, se tiver um cobrador te olhando, te vigiando. E o fato de chegar na Itália e ver que no transporte público as pessoas pagam, né? Elas entram e pagam, passam o bilhete. Simplesmente porque elas acham que aquilo é certo e que elas precisam fazer aquilo. Me fez pensar uma ideia que para mim é bastante comum, que no Brasil tem muita corrupção, que as pessoas precisam ser vigiadas o tempo inteiro, mas que existe um mundo diferente, que existem coisas diferentes e que lá você vai, você passa o seu bilhete e não precisa ninguém estar te olhando para você fazer o correto, para você fazer o certo. Então, isso me deu a ideia de que, puxa, no Brasil é diferente, mas se na Itália é assim, a gente tem condições de ser assim também. Isso foi um ponto de virada muito forte na minha vida, entender que existem outras culturas, que existem outros países onde as coisas funcionam sem necessariamente ter alguém olhando, ter alguém vigiando. Isso foi bem bacana para o meu processo de mudança e de olhar para dinheiro. Um outro ponto de mudança bastante significativo na minha vida foi a questão de novo, né? Eu tinha muito uma ideia de que as pessoas só fazem o certo, o correto, e especialmente em relação a dinheiro, se tiver alguém olhando, alguém vigiando. Em uma outra viagem, a gente passou uma estradinha assim, meio rural, indo para a Áustria, e aí numa casinha assim pequena, de beira de estrada, tinha uma cestinha de ovos e uma cesta de dinheiro do lado. E aí a gente estava fazendo esse percurso terrestre, né, de ônibus, com um guia. E eu achei aquilo muito curioso, né? Como assim? Tem uma cestinha de ovos e uma cestinha de dinheiro do lado, como que funciona? E aí o guia comentou que ali era daquela forma, quem queria o ovo ia lá, pegava o ovo e depositava o dinheiro na cestinha. E não tinha ninguém ali olhando. E aí eu perguntei, mas cadê o dono do estabelecimento, da casa? Aí o guia falou, tá lá no fundo, tá, sei lá, fazendo outra coisa, cuidando dos gados, tudo. Falei, mas ele não tem medo de alguém pegar o dinheiro, pegar o ovo e não depositar o dinheiro? De novo, muito com essa ideia
que eu tinha aqui do Brasil e por vezes a gente ainda tem, né? Que é uma ideia muito ampla de que é um país corrupto, que todo mundo só faz as coisas com o objetivo final de ganhar dinheiro. E ele falou que não, que lá funciona na base da confiança. E aí me contou um pouquinho da história europeia, né? Tanto a Itália como a Áustria são países europeus. E que há muito tempo atrás tinha-se essa ideia muito forte também de corrupção, mas que isso veio ao longo do tempo se diluindo, se dissipando. E a população chegou até esse nível hoje, né? Na época da viagem, de ter esse grau de confiança nas pessoas, nos outros. Passar por esses dois processos, e de novo, né, com base na educação, com base no conhecimento. Não foi uma educação formal, foi uma educação ali da viagem, né, das coisas que estavam acontecendo na viagem, mas tudo aquilo me fez repensar a crença de que todo mundo é corrupto, que existe corrupção o tempo inteiro, que dinheiro é o mal do universo. E isso não é verdade. Esses dois pontos foram pontos chaves para que eu começasse a ver dinheiro de forma diferente. Não existe só o Brasil, existem outros países. As coisas já foram ruins lá e agora estão melhorando. Então, com base em informação e com base também em conhecimento, você pode entender que nem tudo que você acredita hoje é 100% verdadeiro. Isso eu comentei na aula 1 sobre as nossas crenças e hábitos relacionados a consumo. Você precisa identificar quais foram, quais são ou quais serão esses pontos chaves de falar, puxa, eu preciso rever o meu conceito sobre dinheiro, porque só assim a gente vai conseguir tomar atitudes hoje e que sejam atitudes que lá na frente eu ainda mantenho. Se eu rever as minhas crenças, tudo que eu acredito, tudo que está dentro de mim, as minhas atitudes hoje, eu vou conseguir fazer com que elas virem hábitos lá na frente. Então, eu quero que vocês pensem no momento chave. Talvez ver esse vídeo, ouvir as minhas histórias, seja um ponto de reflexão para vocês. Eu vi alguém falando sobre isso, ou alguém falando sobre aquilo que eu achei bacana, e que isso foi um momento diferente. Revisitar esses momentos vai fortalecer em vocês as crenças, tanto as atuais, fazendo com que os seus hábitos futuros sejam em função dessas crenças adquiridas hoje, desses pontos de virada que vocês adquiriram. Ainda na aula 2, você não é todo mundo, e muito com base em informações, eu quero trazer para vocês o Banco Central, que é o Banco Central, e qual é o papel dele na nossa sociedade e nas nossas dívidas, e qual é o relacionamento que ele tem com os outros bancos. Então, o Banco Central do Brasil, o Bacen, né, todo mundo já deve conhecer, já deve ter ouvido falar, o Bacen, ele simplesmente regula todos os outros bancos. Imagina que você tem, a gente está falando de dívidas, e se você tem dívida em algum lugar, provavelmente, em algum momento, essas dívidas vão passar para os bancos ou para as financeiras. Então, o Bradesco, o Santander, Nubank, né, e tem uma série de outros aí menores. Qual é o papel do Bacen nesse sistema todo? O Banco Central, ele regula esses outros bancos. Os bancos têm uma série de requisitos que eles precisam cumprir, né, para o negócio não virar bagunça. E olha que já é meio, né, mais ou menos, porque a gente vê aí juros exorbitantes a todo momento. Mas ainda assim, eles têm que se submeter às regras do Banco Central, do Bacen. E uma regra muito importante que o Bacen coloca sobre os bancos é que os bancos não podem ter clientes inadimplentes por um período muito longo. E aí, na próxima aula, os mecanismos para a gente realmente resolver as dívidas, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe dessa questão, mas o Bacen fala, o Banco Central do Brasil fala que os bancos podem ter um número X de inadimplentes. Não pode passar disso. Passou disso, eles têm uma série de medidas, os bancos e as financeiras, que eles precisam tomar para, a partir daí, resolver esse problema. Eu estou falando de uma regra específica, que eu acho que é a mais importante que vocês saibam, mas entendam que tem uma série de outras. Entendam que o Banco Central regula
o sistema financeiro do Brasil, o sistema de crédito principalmente do Brasil. E nessas regras tem uma série de informações que vocês podem usar a favor de vocês para zerar as dívidas. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, né, dessas regras na próxima aula, mas eu acho importante que vocês saibam que o Banco Central é o banco que regula todo o nosso sistema financeiro. Além de regular o nosso sistema financeiro, o Banco Central do Brasil também regula ou registra todas as nossas informações bancárias, todas as nossas transações, todos os nossos financiamentos. Ele tem um sistema dentro, né, do site deles que se chama Registrato. Entra lá no site do Banco Central do Brasil. Lá vocês vão encontrar esse sistema que se chama Registrato. E o Banco Central, além de regular os bancos, ele também regula ou ele registra todas as informações da gente, né, as nossas informações de CPF pessoa física. Então, nesse sistema registrado, você vai entrar lá, tem os requisitos, né, que vocês precisam verificar para entrar, tem que pedir uma senha de um banco, enfim. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver o passo a passo para entrar e para verificar tudo isso que eu estou falando. Mas quando vocês conseguem ter acesso, você vai conseguir ver todos os Pix, a chave Pix que vocês cadastraram em todos os bancos durante todo o período da vida de vocês. É um sisteminha que realmente, ele deixa tudo gravado. Todas as chaves Pix, todas as contas bancárias que vocês abriram em todos os bancos, seja de agora, de 5 anos atrás, fica tudo registrado lá. Todos os financiamentos feitos também ficam registrados lá. Todas as suas dívidas. Se você deve para alguém, sei lá, é uma dívida muito antiga e você não sabe como resolver, ou se lembra vagamente que comprou alguma coisa, não sabe se pagou, não sabe se fez um acordo com o próprio banco, ou foi uma outra empresa que veio cobrar, enfim. No sistema Registrato do Banco do Brasil, vocês têm todas essas informações. Olha, é excelente para quem está planejando sair das dívidas, para quem está pensando em zerar as dívidas, entrar no sistema Registrato, dá uma olhadinha lá, tudo que tem de dívida no seu nome, de financiamento, de contas bancárias, né, suas chaves Pix. Você consegue ter todo o seu histórico de pessoa física com o seu CPF através desse sistema. E eu super indico que vocês façam isso antes da gente ir para a nossa próxima aula, que eu vou te contar um pouquinho mais sobre como você pode realmente usar esses mecanismos, especialmente, né, do Banco Central, para sair das suas dívidas. Não deixa de deixar o seu like e de compartilhar essa aula se vocês acharam importante. Na aula 2, você não é todo mundo, era isso que eu queria passar para vocês e vou finalizar agora. Então a gente já passou pela aula 1, nossos hábitos e crenças, a gente está indo para a aula 2 agora, você não é todo mundo. Na aula 3, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso sistema de crédito. Na aula 4, os mecanismos para sair das dívidas. Na aula 5, aprenda com os seus erros. Então, não deixe de compartilhar, de dar o seu like, de encaminhar todo esse conteúdo para quem vocês acham que pode se beneficiar. Se inscreva no canal para ter acesso às próximas aulas e a mais conteúdos interessantes como esse. E não se esqueça que a gente tem uma playlist sobre investimentos aqui, como fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Já tem a playlist inteira, é um curso básico sobre investimentos, sobre como você pode movimentar o seu dinheiro através do mercado financeiro para receber renda passiva, para fazer ele trabalhar por vocês. Vou deixar aqui, eu acho que é o passo seguinte a esse curso, mas quero já deixar informado que essa playlist já está no canal. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula. Até mais!